agora, oficialmente, estamos começando nossa aula demonstrativa do nosso curso de pós-graduação Lato Sensu Engenharia de Polímeros. É um curso, é uma extensão de quem trabalha e também estuda sobre o plástico, sobre o polímeros. Então, é um curso que veio agregar na parte de conhecimento, especialização. E também, gente, um curso de pós, ele só vem enriquecer o currículo. Meu nome é Simone, eu sou coordenadora da faculdade. Estou aqui com o mestre Clodoaldo, que é um dos professores dessa pós. E eu também quero agradecer a presença de todos e todos os colaboradores que estão aí. Quero agradecer a Fabiana, nossa assistente técnica, o professor Ziliane, o professor Nelson, que está aí, o professor Cristiano, o professor Constantino, o professor Leandro, o professor Euclides, a professora Roberta, a professora Kelly, e todos que fazem parte dessa equipe maravilhosa. Desculpa se eu esqueci alguém. Acho que se eu esqueci o Clodoaldo, com certeza vai me ajudar, né, Clodoaldo? Clodoaldo tem a memória, a melhor memória que eu já vi. Ele grava, ele grava bastante as coisas. Enfim, também quero agradecer muito o desempenho do professor Clodoaldo e nós termos o privilégio de poder acompanhá-lo mais uma vez. Além dos bate-papos, que são fantásticos, os bate-papos técnicos, agora a nossa aula demonstrativa. E no final, nós vamos abrir para as perguntas, tá, pessoal? Alguém, colaborador, antes de iniciar, quer se pronunciar, quer falar alguma coisa? Professores, professoras, a Fabiana? Vai lá, Chloe, mostra tudo que você sabe. Só um pouquinho. Obrigada. Então, agora a gente pode dar início, né, professor Clodoaldo? Sim, sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá? Então tá joia. Bom, Obrigada. Pessoal, boa noite, primeiramente. Obrigado pela participação de todos, né? A gente entende esse encontro breve aqui, que vai acontecer, algo de extrema importância para mostrar qual o horizonte se enxerga num curso de pós-graduação. Especificamente, que curso que nós estamos falando? Pós-graduação em Engenharia de Polímeros. Quando nós reformulamos o curso existia desde lá de 2014, 2013, ele era um curso de pós-graduação em materiais poliméricos. E nós rebatizamos o curso como uma pós em engenharia de polímeros. Por quê? Porque nós focamos nesse curso aspectos voltados à engenharia de desenvolvimento, à engenharia de processo, à engenharia de produção. E esses aspectos focados, quando se olha o material polimérico, nós decidimos dar essa abrangência para o curso. Muita gente ainda perguntou assim, nossa, é um curso de engenharia de polímeros? Não, é uma pós-graduação. Ou seja, o público que vem é o público que já tem uma graduação na área ou não, correlata ou não. Eu vou explicar um pouquinho ser da área ou não e ser correlato ou não, e um fenômeno que inclusive acontece no curso, dentro do nosso público que já está cursando, ok? Eu preparei uma apresentaçãozinha, não é uma apresentação cansativa, tá? Eu vou fazer ela num status mais de uma conversa com vocês do que propriamente fazer algo muito formal. Qual que é o intuito? Mostrar para vocês onde que está esse universo da pós-graduação em engenharia de polímeros, o que pode se esperar desse curso, o que pode se tatear deste curso, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho, compartilhando tela, tá aqui. Por gentileza, vocês conseguem ver minha tela? Consigo sim. Ótimo. Sim. Então, vamos lá. Pessoal, preparei uma apresentaçãozinha bem rápida, bem breve para vocês, tá? Onde nós vamos detalhar alguns aspectos do que se espera do curso de pós-graduação e do que se espera
do pós-graduado quando ele já estiver lá atuando na indústria, quando ele estiver atuando na prestação de serviços, no setor de serviços, no setor chão de fábrica, né? Normalmente, o nosso pós-graduado, ele já está inserido em algum meio produtivo, tá? São raros casos que nós tivemos que a pessoa não estava inserida no meio produtivo. Ao grosso, estava totalmente inserido no meio produtivo. O que é inserido no meio produtivo? Ele está permeando o chão de fábrica, ou está permeando o setor de serviços, ou está permeando um setor de desenvolvimento, um setor de qualidade, entre outros que a gente pode contar. Quando a gente traz o aspecto de um curso de pós-graduação para vocês, a gente tem que enxergar o seguinte: por que eu vou me pós-graduar? Então, a pós-graduação, se nós olharmos na pirâmide lá de conhecimento, ela é o grau que nós chamamos de especialização. Esse grau de especialização, a gente vem lá do ensino básico, depois vem para o ensino médio, depois vem para a graduação, e de repente você fala assim, eu vou fazer uma pós-graduação. Bom, a pós-graduação, ela se divide em duas vertentes, né? A pós-graduação, que é chamada de especialização, academicamente nós chamamos de lato sensu, e a pós-graduação é puramente focada acadêmica, que nós chamamos de stricto sensu, que é o mestrado, o doutorado. A nossa pós-graduação ofertada aqui, ela é uma pós-graduação lato sensu. Ela é uma pós-graduação em que você vai ter uma titulação de especialização. Você vai ser um especialista, um pós-graduado em engenharia de polímeros. E aí eu coloco essa primeira pergunta, né? Por que pós-graduar? E já emendo outra pergunta. Qual alavancar de informação e conhecimento você pode esperar? Qual é a alavancagem que você vai ter fazendo a pós? Muita gente questiona e fala assim, eu já fiz o técnico, e depois do técnico eu já fiz o tecnólogo, eu fiz engenharia de materiais. Por que eu vou fazer uma pós? Voltando lá no triângulo das hierarquias. É uma titulação a mais, é uma atualização de conhecimentos, você vai se situar num patamar, vamos dizer assim, onde os holofotes enxergam que você deu continuidade a uma linha de conhecimento, a uma linha específica, onde você atua e quer agregar um pouco mais de informação. Eu trago logo de cara essa imagem aqui para vocês, ó. Desafio de diferentes realidades. Hoje, ainda temos, né, esse cenário da foto de cima, ele ainda é vigente em muitas empresas. E o cenário da foto de baixo também já é vigente em outras muitas empresas. Independente do nível técnico, tecnológico graduado ou pós-graduado, a habilidade desse profissional vai se concentrar em tatear esse meio. O que é tatear esse meio? Como que eu vou me posicionar sendo um especialista em polímeros, olhando o cenário A ou cenário B, conforme eu estou mostrando para vocês. Aí vem o dilema da pós-graduação, né? Faço outra pergunta. Por que nós temos e já tivemos engenheiros de alimentos, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, pessoal de área de vendas técnicas, profissionais de usinagem, nós já tivemos engenheira têxtil aqui, nós já tivemos gente com mestrado e nós tivemos uma professora doutora de um curso de engenharia de alimentos. Foi nossa aluna de pós-graduação em polímeros. E aí a gente pergunta assim, nossa, mas o curso não é para quem está na área? Ou para quem já trabalha na área? Então vamos lá. A nossa aluna, que era professora, doutora de engenharia de alimentos, ela queria conhecer um pouco mais sobre biodegradabilidade, queria conhecer um pouco mais sobre
polímeros aplicados em embalagens. Vejam bem, não é um curso de embalagem, não é um curso de biodegradabilidade. É um curso focado em engenharia de polímeros, onde você vai tateando diversos outros segmentos. O nosso engenheiro mecânico que veio aqui, ele tomava nó todo dia que ele ia para o chão de fábrica. Por quê? Ele conhece de ferramental, ele conhece de maquinário, ele conhece de dispositivo, mas alguém falava para ele que o problema estava no dimensional da peça, que estava no processamento da peça, que o problema era o dispositivo, ele não conhecia plástico, nunca tinha visto falar de plástico, tomava um nó. No outro lado da esfera, nós temos o pessoal que já é da linha de polímeros. Então, já tivemos vendedores técnicos aqui com 25 anos de atuação no mercado. Já tivemos profissionais de polímeros que fizeram um curso técnico, talvez não necessariamente da área, fizeram a faculdade de polímeros. Temos alunos que já permearam todos os degraus. O aluno fez ferramentaria, da ferramentaria ele fez técnico em plástico, fez o tecnólogo em polímeros e emendou a pós. Hoje esse aluno ele é supervisor de desenvolvimento de produto. Então nós temos um perfil muito diversificado que vem fazer a pós, que não necessariamente o profissional específico de polímeros, direto ou indiretamente. O que é direto ou indiretamente? O cara trabalha no chão de fábrica com sopro, trabalha com embalagens sopradas. Esse é um profissional especificamente ligado à área. Áreas correlatas. Ele é da área de polímeros, mas ele trabalha no sistema de garantia da qualidade de uma indústria de autopeças. Ele é da área, a indústria de autopeças tem seu setor focado em alguma peça, algum produto da área de polímeros, mas ele trabalha no sistema de garantia da qualidade. E ele quer alavancar grau de conhecimento. Então, um perfil muito observado na pós é esse. Não necessariamente vem da área. Quem já é da área, pessoal, vem buscar mais informação, vem atualizar, vem reciclar informações. E o reciclar é interessante, porque você consegue vir reciclar o seu conhecimento na pós-graduação e automaticamente, ao término dessa pós, desenvolvendo todas as ementas curriculares, desenvolvendo a sua monografia, o seu TCC, você sai com uma titulação. Eu não falo sair com canudo, né? Sair com uma titulação, e eu não falo canudo porque na última lâmina, na penúltima lâmina, eu vou mostrar para vocês o canudo. Como que ele é enxergado na indústria, você sair com canudo embaixo do braço. Então, nós falamos sair com uma titulação, sair com mais uma medalhinha, falando assim, eu também busquei isso daqui, ok? Desafio. Primeiro desafio do profissional de polímeros, em específico, o pós-graduado, né? Como que eu vou permear áreas correlatas? Como que eu olho o segmento de transformação de polímeros e enxergo a periferia desse segmento e falo assim, eu tenho ferramentaria, tenho engenharia de processo, de produto, tenho laboratório, tenho caracterização, tenho setor de testes de confiabilidade, tenho setor de desenvolvimento de matéria-prima, trabalho com reator, trabalho com termofixo, trabalho com embalagem. Como que eu vou permear tantas áreas? O pós-graduado, na amplitude que nós damos no curso, um foco, às vezes, não tão no detalhamento fino da regulagem da injetora. A gente não quer formar um operador de injetora que enxergue o detalhamento fino da regulagem. Nós queremos formar um especialista no segmento de polímeros, pós-graduado, ou seja, ele já tem uma base, esse é o intuito, e que ele consegue olhar sistemicamente a injetora, a sopradora, a rotomoldagem, o laboratório, o setor de confiabilidade de teste das embalagens que ele está desenvolvendo. Coloquei o desafio, falo do dilema. O dilema, na fase acadêmica, ou seja, na fase de adquirir informação e transformá-la em conhecimento, você ainda pode errar. Na indústria, não. Por quê? Resposta meio que automática, né? A indústria ela está cada vez mais dinâmica e ela não está
não consegue reagir assimilando erro em cima de erro. Então, existe um cuidado muito grande que você só consegue não sucumbir a essa pedrada que vem da indústria quando você tem informação que foi transformada em conhecimento. Então, na pós, o que a gente busca? Colocar de uma maneira dinâmica, entendível, plausível, prática, muitas das nossas aulas, nós vamos ter uma aula teórica e uma prática. 2 aulas teóricas, outra prática. Contextualizando tátil, né, um contexto tátil, contextualizando práticas, para vocês enxergarem, poxa, por que eu tenho que aprender essa teoria? Contextos práticos, não necessariamente vamos lá ligar a injetora, não, é enxergar um aspecto discutido da base teórica e como que no chão de fábrica, em maior ou menor grau, eu vou enxergar ele na injetora. Vamos para um laboratório e vamos solubilizar polímeros com solventes. Pô, mas para que eu vou fazer isso? Entender alguns conceitos químicos voltados à estrutura dos polímeros, a forma que esses polímeros se posicionam em determinados meios, como que ele tem que desempenhar sua função. Então, um intuito muito grande da pós é dar essa abrangência. Você profissional, você vai ter que ter flexibilidade, um bom relacionamento na indústria, você vai ter que ter argumentos técnicos, não dá para fugir de uma argumentação técnica, prudência e sintonia, saber onde pisa, hierarquia, como que eu vou me situar em diferentes degraus. E juntando esses fatores, aí vem um outro desafio e um outro dilema. Eu gosto dessa frase, foi eu que montei essa frase, e eu converso sobre esta frase em todos os níveis, do técnico, tecnólogo, já conversei com engenheiros, converso com pós-graduados. O desafio, fazer o meio de campo. O meio de campo onde? Na tua fábrica com essas características. O dilema, fazer o meio de campo. Por que é necessário fazer o meio de campo no chão de fábrica? Por causa da articulação? Por causa da permeabilidade, inter-relação das áreas? O pós-graduado, na visão que nós ofertamos o curso, nós vamos enxergar segmentos distintos que se conversam no meio de polímeros com o intuito de fazer a linha de processo, a linha de produto, ela ter o máximo de informação possível. Quanto mais informação, mais conhecimento aplicado, menor o percentual de erro do teu processo. Como era e como será, né? Então, nós vínhamos lá de indústria 1.0, lá da Revolução Industrial, máquina a vapor, a produção em massa lá, final de 1800 e alguma coisinha, e depois a produção em massa exaltada pela linha de produção de Henry Ford, a indústria 3.0 lá da computação e da automação, e agora os sistemas cyberfísicos, né? A tal da indústria 4.0, ela está aí. Ela já é uma realidade em grandes corporações e, com o passar do tempo, ela vai começar a permear grandes para médias, médias para pequenas, e assim é um caminho sem volta. O pós-graduado vai enxergar 4.0? Nós não tratamos especificamente 4.0 neste curso. Porém, nós vamos enxergar tendências que vão ser direcionadas a uma inteligência artificial, a um sistema cyberfísico, né? Algumas medições por sensores. Por exemplo, por que eu não posso? Já tem, né? Um sensor de viscosidade no próprio canhão da injetora, fazendo com que a máquina se controle na questão de fluxo, na questão de plastificação. Eu posso ter um sensor de preenchimento na cavidade, já existem há muitos anos os transdutores de pressão, e eu posso enxergar na cavidade o comportamento desse material de uma maneira inteligente, se mudou a condição de preenchimento, se não mudou, a máquina se autocorrigindo. Então, nós vamos trazer algumas características de polímeros que estão intimamente ligadas a como que essa informação vai chegar lá no sistema cyberfísico, no armazenamento na nuvem e afins.
A Revolução Industrial, né? Todo mundo já deve ter assistido esse filminho do Chaplin, Tempos Modernos. E a Revolução Industrial traz para a gente essas três figuras. Esses são os três caras, os mais exaltados aí na literatura, que contribuíram para todo esse desafio do chão de fábrica. Frederick Taylor, Henry Fayol e Henry Ford. Quem que eram eles? Taylor falava o planejamento das tarefas, como descrever um procedimento. Fayol colocava a administração clássica, né? Como que eu vou prever, comandar, fazer a coordenação dos meus processos, controlar os meus processos. E Ford fez a linha de produção que a gente conhece. Quando você junta tudo isso numa única panela, né? E a gente olha para a linha de produção de Ford e fala assim, qual foi o desafio? E qual foi o dilema? Bom, o dilema era quebrar os paradigmas da época com um sistema de produção que até então não se conhecia em massa como era a produção do Fordinho. O desafio também foi quebrar os paradigmas da época para colocar em prática a produção do Fordinho. Opa, mas é desafio ou é dilema? O ponto de vista para dizer que era um desafio, que era um dilema, era propor algo de grande impacto e fazer a aceitação desse algo de grande impacto. Se nós olharmos na linha do tempo, os polímeros vieram permear na nossa vida em escala dos anos 60 para cima, em escala. Mas a poliamida foi descoberta lá por Wallace Ramy Carruthers em 1937, lá na DuPont. Então, as fibras de poliamida foram descobertas lá, depois usaram fibras de poliamida nos paraquedas da Segunda Guerra, tem até uma hipótese do nome nylon, né? Da onde que vem o nome nylon, com um olhar para a Primeira Guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Now you lose old nippons, né? Agora vocês vão ver seus velhos japoneses. Foi uma surpresa o soldado vindo do céu com paraquedas. Então eles dizem que a sigla nylon, né, pegar em sigla 5 letras, era agora vocês vão ver velhos japoneses. A gente não pode provar que isso é na verdade, mas tem um contexto histórico. E o contexto histórico dos polímeros, pós-linha de produção, pós-industrialização, como a gente conhece, ele também vem de um divisor de águas, né? Então, se eu for olhar assim, o que tem de semelhante que a gente tem do momento até os dias atuais? Onde que eu enxergo o perfil do especialista em engenharia de polímeros? Olha aí, o divisor de águas. O divisor de águas foi a Segunda Guerra, gente. Esse foi o divisor de águas. Os processos mais estáveis, mais confiáveis, mais rápidos, mais eficientes. Tá, e o que tem a ver o polímero com a Segunda Guerra? Já acabei de colocar para vocês uma situação. As fibras de poliamida usadas nos paraquedas. E aí, o alavancar industrial, bélico, o alavancar tecnológico que a Segunda Guerra trouxe, não vamos entrar no mérito da tragédia, tá? Se tem uma coisa na Segunda Guerra que funcionou perfeitamente, foi extremamente confiável, foi estável, foi calibrada, foi rápida e eficiente, foi a bomba de Hiroshima. Não vamos entrar no mérito da tragédia, mas foi, né? Ela cumpriu efetivamente o objetivo trágico, que foi dizimar a cidade em questão de segundos. Ela foi confiável, estável, calibrada, rápida e eficiente. Por que eu trago esse contexto para o especialista em polímeros? Porque o especialista ele vai tatear, ele vai permear chão de fábrica, onde os processos para a indústria ser competitiva têm que ser mais confiáveis, estáveis, calibrados, rápidos e eficientes. A indústria que não buscar isso e tiver alguém de conhecimento que consiga direcionar isso, lembrem-se, o especialista não necessariamente aquele cara que vai fazer o ajuste fino da máquina, mas ele tem que ter a capacidade de olhar para um grupo de máquinas e enxergar o desempenho desse grupo de máquinas, enxergar a eficiência, enxergar a estabilidade dos seus processos. Sejam eles quais segmentos forem, sopro, injeção, extrusão,
extrusão filme, extrusão perfil, calandragem, rotomoldagem, seja ele qual for. Ah, e se for um cara de serviços? Desempenho do material que eu estou vendendo, cara. Como que eu vou vender um material que eu não sei o indicativo de desempenho desse material? O que eu posso ajudar meu cliente na escolha de um grade? O que eu posso ajudar meu cliente a resolver um problema técnico? Aí a gente traz a questão da qualidade. Tiveram esses 5 personagens, né? Eu separei só esses 5. Crosby, Deming, Feigenbaum, Ishikawa e Juran. Quem já fez qualquer faculdade de engenharia focado em engenharia de produção ou engenharia mecânica, que teve a disciplina gestão da qualidade, vai lembrar desses caras, né? Se hoje nós temos padrões, indicadores, técnicas, nós devemos a esses caras. Tá, e o que isso tem a ver com engenharia de polímeros? Poxa, como que eu vou investigar um problema, uma falha em polímeros? Ah, faz um MEV, faz uma microscopia eletrônica de varredura. Ok, mas antes disso, como que eu mapeio o meu processo, o meu produto, para chegar na conclusão que o MEV vai resolver o meu problema? Que ele é um possível norteador do meu problema e a possível causa do meu problema é uma tensão interna do polímero. Então, essa base, esse entendimento das estruturas poliméricas, esse entendimento de como eu vou processar um polímero, ele é amplamente explícito na pós-graduação. O que a gente acabou de falar, né? O desafio agora é você fazer cumprir esse ciclo. Controle, definições, medições, análise, melhoria, ciclos contínuos. A indústria está querendo isso. Quanto mais você amplia seu conhecimento, sendo da área ou não. Ah, eu sou engenheiro mecânico e eu estou coordenando um setor de sopro lá na empresa que eu fui contratado. Pô, eu queria ter algumas bases, eu queria ter algum conhecimento. Cara, você já é coordenador do setor, você não precisa se preocupar neste momento em regular finamente a sopradora. Você precisa se preocupar em enxergar parâmetros, enxergar indicadores, enxergar KPIs e em cima desses dados, ver onde que tem que ser mexido, onde que tem que ser mantido, o que tem que ser feito. Voltando no terceiro slide, pessoal. Olha que bonitinho aí. Voltei lá no desafio de diferentes realidades, né? Por que eu voltei nesse desafio? Tem algum microfone aberto, pessoal? Por gentileza. Por que eu voltei no terceiro slide com esse desafio, né? Porque quando você agregar essa linha de conhecimento, esse pacote de conhecimento, e você vai, inclusive, desenvolver um TCC, que muitos deles, 99% dos nossos TCCs, são problemas que o nosso aluno tem na empresa que ele trabalha, ele enxerga um problema, enxerga vários, né? Problema, e ele traz, na forma resolutiva desse problema, ele transforma isso num trabalho de conclusão de curso. Nós já tivemos 6 trabalhos, resolução de problemas, entendimento de problemas, comportamentos diferentes de polímeros, que foram apresentados em congressos de engenharia, né? 6 em congresso de engenharia, mais 4 em simpósios de inovação e de conhecimento. Tivemos trabalhos premiados no simpósio, tivemos trabalhos premiados em congresso, ou seja, a realidade do nosso aluno de pós, transformada num TCC, ela gerou um artigo que está amplamente divulgado, mostrando a capacidade que tem de conhecimento e de transferir conhecimento para uma ação positiva, né, uma resolução positiva do nosso aluno de pós-graduação. Olha aí o desafio, o dilema. O que a gente espera aí para frente, né? Injetoras de última geração, carrosséis de sopro múltiplo. Eu tenho tecnologia que está vindo em altíssima produtividade, em altíssima eficiência, injetoras mais eficazes, injetoras que conseguem níveis de estabilidade produtiva muito grande. Às vezes eu tenho um problema na peça, eu tenho que entender o que aconteceu. Foi um problema de concepção, de processamento, de desenvolvimento, de material,
de mistura, de reciclado, o que eu faço? E aí a gente enfoca o quê? Que o profissional de polímero, quando ele está pós-graduado, ele vai aplicar esse conhecimento, ora no chão de fábrica, ora nos setores de apoio. Por que eu não posso aplicar o meu conhecimento em manutenção? Ora, na pós-graduação de engenharia de polímeros existe uma ementa curricular chamada análise de falhas. E nós não olhamos só falha da peça. Nós tentamos enxergar que para a peça ter acontecido uma falha, pode ser que eu tenha uma máquina que também apresente falha. Eu posso ter uma máquina que me indica uma falha a cada X horas de processamento e eu começo a enxergar, pô, a cada X ciclos essa máquina ela tem uma falha hidráulica. Aí minha peça sai com uma deformidade. Pô, eu fico só atacando a peça e não olho para a máquina. Então nós temos na ementa da pós-graduação, temos uma componente curricular que trata de análise de falhas. Quando a gente fala análise de falhas em polímeros, não é só no plástico, é no plástico aquilo que está correlato a ele. Como que eu enxergo uma falha do molde, como que eu enxergo uma falha de processo, como que eu enxergo uma falha de maquinário, como que eu enxergo um stress cracking, né? O que é stress cracking? Quando você tem tensão em meio solúvel, né? Em meio solvente no polímero. Poxa, por que quando eu coloco uma placa de acrílico no álcool isopropílico, essa placa de acrílico tende a descolorir ou a dissolver, ou se for uma lanterna de acrílico no álcool isopropílico, ela tende a trincar? Pô, mas por que o acrílico acontece isso? E ao mesmo tempo eu uso o álcool isopropílico para limpar lentes de policarbonato que acabaram de ser injetadas antes de receber o verniz. Por que um aguenta, outro não? Isso é ensinado nos meios, em diferentes níveis da graduação, e quando você chega na pós, isso é amplamente estudado numa aula experimental de estrutura e propriedade dos polímeros, outra componente curricular. Modus operandi. Quando a gente coloca para vocês essa situação aqui, ó, aqui embaixo, uma hora pouco explorado um detalhamento técnico em ambientes com diferentes modus operandi. O que é isso? Quem aí que está com a gente consegue me explicar o que é um diferente modus operandi nas fábricas? Quem dá uma opinião para mim? O que é um diferente modus operandi nas fábricas? Pensa entre uma fábrica que você trabalhou e outra que você foi trabalhar. Quem me dá uma opinião? Pode ligar o microfone, fique à vontade. Ninguém? Diferentes modus operandi, pessoal. Você pode chegar numa fábrica com altíssima tecnologia e você vai produzir autopeças nessa fábrica. Você pode chegar numa fábrica com tecnologia limitada, com sistema de gestão enxuta, e você também vai produzir autopeças nessa fábrica. A dinâmica fabril, raramente ela é parecida de uma para outra. Ela pode ter aspectos parecidos, mas cada fábrica tem o seu processo, o seu procedimento, o seu modo operacional. O especialista de polímeros, como eu falei, ele já é um cara que graduado, ele é um cara que já escreveu um TCC na vida, entregou uma monografia, ele tem que tatear diferentes ambientes, diferentes modus operandi com habilidade. Então, onde que eu vou aplicar a minha especialização em polímeros? O conhecimento que eu reciclei, aumentando o meu nível gradual, né? Eu agora reciclei meu conhecimento de engenheiro de materiais na pós-graduação, ou reciclei meu conhecimento de tecnólogo já de polímeros na pós-graduação, ou agreguei conhecimento como engenheiro mecânico para polímeros na pós-graduação. Estou dando alguns exemplos. Tem tanto conhecimento, tanta informação e os problemas continuam. Por que os problemas continuam, pessoal? Por que a gente tem problema de produção, de qualidade, de processo, de desenvolvimento, problema comercial, problema de armazenagem, problema de estoque? Os problemas continuam porque todo e qualquer processo tem uma variabilidade. Todo e qualquer processo não é 0,0.
Por mais que você diminua a escala de medição do teu paquímetro, do teu micrômetro, da tua tridimensional, não existe processo 0,0. Então, a gente tem que enxergar o chão de fábrica, esse fator chamado variabilidade, e controlar essa variabilidade. Como que eu controlo? Medindo. Ah, e se for na parte de polímeros, aí você está mostrando equipamentos de medições importantes, né? Ora, uma parte de polímeros, você tem dimensionamento de peças controlado por CEP, olha lá o paquímetro e o micrômetro. Você pode enxergar o funcional de uma máquina medindo os miliamperes que passam lá numa determinada placa, num determinado sistema eletrônico, que comandam as funções da sua máquina, e ela tem variabilidade, você não enxerga onde. Manômetro. Poxa, um grande parâmetro de controle de processo, para quem é da área de injeção, é a contrapressão. Como que eu controlo a homogeneidade ou homogenização do meu material fundido sem enxergar o fator contrapressão? Se o manômetro não estiver funcionando, se o manômetro não estiver atuante, eu não enxergo essa variabilidade. E aí, a gente traz a reta final da nossa explanação aqui, sobre um projeto de concepção de produto, né? Quantas variáveis existem? Quantas decisões? Dimensional, requisito de desempenho, especificação. Quer ver um exemplo relacionado à engenharia de polímeros? Toda e qualquer literatura vai falar assim para vocês. Policarbonato, evitar peças com cantos vivos. Policarbonato, evitar peças com cantos vivos. Se você olhar o farol de 30, entre 30 carros, todos eles têm canto vivo. E todo farol de carro hoje é feito em policarbonato. Aí você fala assim, poxa, mas se o fabricante já recomenda evitar canto vivo, por que os faróis continuam com canto vivo? Porque o cara do design não conhece a teoria de polímero. Ele conhece a teoria do desenho. Quantos de vocês já se depararam com o dimensionamento de um determinado produto, que o cara falou, o produto é esse, o design é esse, e você olha o produto e fala, cara, mas com esse design, com essa linha de fechamento que você quer, esse produto não sai do molde, eu tenho que mudar a posição do fechamento. Na pós-graduação, nós temos 2 componentes curriculares, uma focada em concepção de moldes e matrizes, e outra focada em desenvolvimento de produtos, né? Técnicas sucintas, rápidas, práticas, que direcionam essa amplitude de conhecimento. E aí, os personagens atuantes no chão de fábrica. O técnico, o operador, o regulador, o cara do PCP, o cara da qualidade, o supervisor, o especialista, o cara da engenharia. E aí você tem lá um monte de problema no chão de fábrica e não consegue resolver o problema. O que está acontecendo em muito hoje, né? Nós estamos discutindo problemas que existem há 40 anos. A gente discute trinca em peça plástica há 40 anos e as peças continuam trincando. Ah, mas por que elas continuam trincando? Cada peça é uma peça, cada caso é um caso, cada molde é um molde. E aí o foco na solução. O que se enxerga, né? No desenvolvimento de uma peça? Como que eu enxergo se uma peça ela vai falhar em determinado solvente ou não? Como que eu enxergo se um aditivo, aditivo, uma componente curricular da pós-graduação, é uma parte toda focada em aditivação de polímeros, com ensaios práticos, com coisa prática. Vamos olhar esse aditivo, como ele é tratado na literatura, e vamos tentar enxergar ele numa visão prática. Como que eu vou interpretar o resultado que esse aditivo me dá? E aí a gente tem causas imediatas, causas raízes físicas, gerenciais e pessoais. O pós-graduado, ele vai ter bala na agulha, vamos dizer assim, para atacar em todos esses meios, e principalmente nas causas raízes físicas, aquelas que são causas tangíveis, onde acontece a maior parte das falhas. Controle de produto não conforme. Imagina a injeção de uma peça técnica, característica visual e destinada a montador. Olha que bucha que eu coloquei aí. A peça é técnica, injetada, a característica dessa peça é visual e ela tem de montadora. Agora,
Vamos pensar isso em identificação, como que eu avalio, qual é a documentação, como que eu segrego, como que eu notifico as pessoas envolvidas, e vamos pensar isso em diferentes épocas. Imagine a injeção dessa peça técnica, de característica visual, destinada à montadora, uma dos anos 70 e outra atual. Quais são os critérios? Então, ali à direita, nós temos uma lanterninha do Ford Corcel 2, que foi lançado em 78, não com essa lanterna veio só em 79 e perdurou até 1984. E aí nós temos um BMW, um 320, cuja lanterna já tem a função de aplique ali, né? Então, nós temos a lanterna que está na tampa do porta-malas. Hoje tem iluminação a LED, as peças estão mais leves, a espessura de parede do acrílico mais enxuta, os indicadores de atendimento à legislação em luminosidade, fotometria, estão cada vez mais apertados. E como que eu vou permear diferentes aspectos, né? Como que eu enxergo? O acrílico daquela época é diferente do de hoje? O acrílico melhorou? Os moldes melhoraram? Nós damos todo um enfoque em acrílico também, quando a gente fala de estrutura e propriedade de polímeros, justamente para enxergar, né, um material tão promissor e amplamente usado em peças óticas, sendo um desafio diário. Os defeitos do acrílico continuam permeando o fabricante de lanterna. E o defeito ele vem há 40 anos, a gente não sabe lidar com ele. Por quê? Porque não se enxerga a real causa do problema. Imagina a fabricação e produtividade de garrafa PET, pessoal. A Bombril tem uma máquina que injeta pré-forma de PET para fazer o frasco do detergente deles. Essa máquina injeta 96 cavidades de pré-forma em 10 segundos. 96 cavidades de pré-forma em 10 segundos. Só para vocês terem uma ideia, essa máquina não para, trabalha 24 horas na Bombril, né? Qual é o critério de controle? Por que que o PET é usado para pré-forma? Para vocês terem uma ideia, no memento curricular do curso, para quem nunca teve uma ideia de como que uma pré-forma vira uma garrafa, quando a gente fala do polímero chamado PET, nós temos um desafio que é dimensionar uma garrafa. Pautado no quê? Em critérios. Quais são os critérios que fazem uma pré-forma virar uma garrafa? Espessura, razão de estiramento, dimensão externa, dimensão interna. Um dos desafios quando se fala de PET é dimensionar uma garrafa. Aqui outra bucha, né? Aqui um mercado muito específico. Qual é o critério? Para quem não conhece Injection Blow, In-Mold Label, Injection Blow é outra coisa. Para quem não conhece In-Mold Label, esses copos decorados que a gente tem, imagina que você coloca um filme no molde e injeta um copo, injeta polímero em cima desse filme e o filme sai aderido a esse polímero. E tudo isso acontece em 3 segundos. Então, a máquina que vocês estão vendo aí, de copos, fazendo 4 cavidades de copo injetado pelo processo In-Mold Label, isso acontece em 3 segundos, pessoal. Quais são os critérios de entendimento do polímero, do molde, da concepção do produto, da produtividade, né? O que eu tenho que olhar como especialista? Eu não sou da área. Você, de repente, cai numa empresa de transformação ou vai resolver lá um problema, vai desenvolver um dispositivo para essa empresa de transformação. Você, especialista em polímeros, terá uma base muito ampla de onde tatear. Onde que eu estou pisando, ok? Desafios do pós-graduado, pessoal. Enxergar de maneira macro, conhecer a empresa, conhecer as políticas dessa empresa, conhecer os outros setores da empresa, conhecer procedimento operacional, cada empresa tem o seu procedimento, e principalmente os procedimentos operacionais voltados ao desenvolvimento de plásticos ou à transformação de plásticos, né? Materiais poliméricos, plástico, a gente ouve tanto aí. E dominar tecnicamente a sua área de atuação e permear outras áreas. Quando você for conversar com o cara lá da manutenção, você não pode simplesmente chegar para ele e falar assim, olha,
a máquina está pipocando, ela tá oscilando a pressão hidráulica. Ah, mas como que você sabe? Ah, porque sai peça falhada. Você mediu a pressão? Não, não medi. Você tem que ir com bala na agulha. Olha, fiz um levantamento, levantei indicadores da máquina, fiz uma curva de Gauss, né? Fiz uma curva normal, tentei fazer uma distribuição normal da pressão de injeção e realmente ela, de tempos em tempos, ela tem um pico de pressão, uma falta de pressão. Tatear outras áreas é ter essa habilidade. E aí, só voltando aqui, quando a gente fala tatear outras áreas, dentro da pós-graduação também tem uma ementa curricular focada em transformação de polímeros. De novo, o nosso intuito não é fazer você um exímio regulador da sopradora, um exímio regulador da extrusora, um exímio regulador da injetora. É fazer você tatear os meios de transformação e enxergar as grandezas e as variáveis que estão envolvidas nesse meio e o que elas direcionam para você. A função do especialista é isso, ok? Desafios. Dominar tecnicamente sua área e permear outras áreas não basta diploma, tá? A historinha que eu comentei ali do diplominha embaixo do braço, não basta ter o diploma. Você tem que colocar em prática o teu conhecimento adquirido, né? Você tateou informações, adquiriu conhecimento e tem que ter a habilidade disso, de colocar em prática. Chegar e resolver, cara. Hoje as empresas miram resultados, né? Não vamos entrar aqui no mérito, pessoal, quando a gente tem um erro de projeto, um erro de concepção, ou há alguma coisa correlata a esses erros. Nós temos um caso, né, um aluno, ele está desesperado na indústria porque ele injeta a peça empena. Aí eu falei, vamos ver a peça? É um erro de concepção, o molde já foi feito, já foi pago, já foi aprovado e existe um erro de concepção no canal de injeção do molde, já conhecido pela equipe técnica, e eles falaram, não, o molde não vai mudar, nós temos que resolver o problema sem mudar o molde. Cara, se você sabe a causa raiz e não vai resolver ela, tudo que você fizer é paliativo. Dá para resolver? Vai tentar minimizar o problema, né? O que a gente oferece na pós-graduação são ferramentas e linhas de conhecimento que vão te auxiliar a enxergar esses cenários, se inserir nesses cenários e resolver os problemas que esses cenários te trazem. Como? Conhecimento adquirido. Então, a pós, o foco nosso é uma pós dividida em 10 ementas, onde nós temos componentes curriculares de 30 horas aula e componentes curriculares de 60 horas aula. E durante tudo isso, vocês já podem, altamente recomendável que vocês já vão desenvolvendo o seu TCC. Então, ciência dos polímeros, 30 horas, vai complementar isso com estrutura dos polímeros, 60 horas. Dessas 60, quase que 40% delas, e olha que a base teórica é pesada, quase que 40% dessas 60 horas a gente tem experimento prático. A gente tem dinâmica de sala de aula, dinâmica em laboratório, enxergar características lá, mecânicas, térmicas, óticas desses polímeros. Aditivos e aplicações, 30 horas aula, também dessas 30 horas aula, tudo que a gente fala em aditivos, né, 30 horas aula são 10 sábados, ou 10 quartas-feiras, ou 10 segundas, de acordo com o horário escolhido para cursar a pós. Cada aditivo tratado dentro da sala de aula é mostrado, ora com exemplo prático, ora com exemplo aplicado daquele componente que nós estamos tratando. Concepção de moldes e matrizes, né? O que tem aí de aspectos mais atuais na concepção de ferramental, desenvolvimento de produtos, 60 horas, né? Como que eu vou criar, quais os aspectos de criação do produto, aula em laboratório, transformação de polímeros, praticamente base teórica rápida e chão de fábrica, oficina, enxergar aspectos da transformação. A análise de falhas é uma disciplina
tantinho mais teórica, porém, a teoria se pauta em colocar a peça em cima da mesa e resolver o problema tátil de uma peça real, um problema físico, um problema que eu posso enxergar, tatear, eu posso extrair corpo de prova, eu posso fazer uma investigação em cima desse problema. Então, a base teórica ela é sempre complementada com algo aplicado à indústria. E, no decorrer de tudo isso, metodologia da pesquisa, que vai dar a base para vocês escreverem a sua monografia, escreverem o seu TCC. Então, como que eu formato um trabalho, como que eu formo a hipótese, como que eu formo a questão central da minha pesquisa, né? Qual é o problema a ser investigado, como que eu estruturo o esqueleto do meu trabalho mediante um orientador de área próxima ou correlata àquela que você escolheu. Aqui uma mensagem que eu deixo de encerramento. Lembrar sempre o que você aprendeu com outro é pura gratidão. Fabrício Carpinejar. Então, é uma coisa que eu levo para a minha vida e tento fazer disso uma gratidão diária. Ok? Aqui estão meus contatos, meu e-mail do Senai, meu LinkedIn, isso aqui pode ser disponibilizado, eu vou até copiar aqui. Depois, deixa eu ver se eu consigo já copiá-lo. Deixa eu fazer o seguinte. Opa, aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um ESC, sair da apresentação. Eu vou copiar ele e vou colocar no chat para vocês, o meu e-mail e meu LinkedIn. Copiar aqui, vamos aqui para o chat. Quem precisar do LinkedIn está aqui. E quem precisar do e-mail está aqui. Vocês também podem entrar em contato com a escola. A Fabiana vai falar rapidamente com a gente agora. E qualquer informação, qualquer dúvida, não hesitem em falar conosco, ok? Vou descompartilhar aqui a minha tela. Senhores, sintam-se à vontade. Fabi, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa noite. Vocês têm alguma dúvida para tirar com o professor Clodoaldo referente à aula que ele ministrou agora? Se tiverem, pode ficar à vontade, ou erguer a mão ou fazer no chat. Minha parte, tudo bem. Perfeito, então. Referente à turma, né? A gente está já com uma previsão de início para ela acontecer já tem um tempo. E agora, uma data que a Simone firmou, né? Prevista para iniciar a turma, é no dia 25 de outubro, é uma segunda-feira. Deixa eu só encostar a porta aqui um minutinho. Desculpa, pessoal, é que é horário de intervalo aqui na escola agora. Aí é movimentado. Então, a turma está prevista para iniciar no dia 25 de outubro. As aulas vão acontecer de segunda e quarta, das 19 às 22 horas. Né? A gente está batalhando também para ver se a gente consegue startar uma turma aos sábados, que tem alguns candidatos para a turma de sábado. E aí, prevista para iniciar no dia 30 de outubro, no horário das 9 às 16. Como o professor Clodoaldo explicou, o curso tem, né, a duração de 360 horas, que totalizam 18 meses de curso. O investimento pode ser parcelado de duas formas, ou 18 vezes de R$ 800, ou 24 vezes de 600. O que a gente pede é que o interessado encaminhe para nós, primeiramente, um currículo para análise da coordenação. Dando a aprovação, nós encaminhamos a documentação de matrícula. E aí pede que o candidato venha até a secretaria firmar a sua matrícula. Tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida? Fabiana, Tem uma pergunta no chat, Clodoaldo. Oi?
Oi, perdão. Essa turma do dia 25 é certeza já que tá firmado isso. Essa que vai começar no dia 25, que é a Não, é uma previsão ainda. previsão também, tá. É uma previsão também. Fabiana, qual que é o principal motivo que está gerando esses... Pergunta do Gabriel, Gabriel Araújo. Gabriel Araújo não é lá de Curitiba, não, né? Não entendi. Gabriel, é o Gabriel de Curitiba? Não sou não, professor. Sou aqui de São Paulo mesmo. Alguém ia fazer uma Nós pergunta temos um pra ex-Gabriel Araújo que é focado em materiais elastoméricos, tá? A gente trata a questão dos materiais muito mais focada nos materiais commodities, engenharia e alta performance, permeia principalmente os elastômeros olefínicos, os elastômeros estirênicos, né, SEBS, SBS, TPV, TPO, fala de TPU quando fala-se de PU, mas não é um curso focado em materiais elastoméricos. Ah, não vai falar de borrachas e afins? Quando nós estruturamos esse curso, o mundo dos elastômeros é um mundo tão imenso, vasto e específico que nós não conseguiríamos fazer tudo junto. Então, tem um plano de curso de uma engenharia de elastômeros, é um curso que está aí já quase que para vingar, né? Já chegou a ser ofertado na nossa rede, porém, por ser um objeto de estudo muito, muito, muito específico, a nível de pós, inclusive, nós não abordamos profundamente na engenharia de polímeros. A engenharia de polímeros, a gente vai na engenharia clássica, nos materiais clássicos, abordam-se alguns elastômeros, principalmente quando vai falar dos olefínicos. Respondi, Gabriel? Perfeito, professor. Muito obrigado. Luiz está perguntando se as aulas são presenciais. Com a volta do nosso roteiro normal aqui, né, em condições corretas de pressão e temperatura, o curso ele é presencial, até porque ele tem um viés muito aplicado, prático. Então, eu posso fazer uma dinâmica de sala de aula aqui, explicando uma estrutura polimérica, usando vocês como moléculas, e eu posso trazer para dentro da sala de aula um produto e posso levar vocês para a oficina. Então, o curso ainda ele tem um foco 100% presencial. Nós temos alunos, não sei, Luiz Gobato, você é de longe? Pode entrar com o microfone, fica à vontade. Não, nós temos alunos, só para vocês terem uma ideia, pessoal, nós já tivemos alunos aqui de Jacareí, temos alunos de São José dos Campos, temos alunos, já tivemos de Taubaté, tivemos uma leva que se formou o ano passado, acho que vocês terminaram esse ano, ou acho que foi o ano passado, esse ano, não me recordo agora. Tínhamos 5 alunos de Sorocaba, e eles se conheceram na escola, só para vocês terem uma ideia. 5 de Sorocaba, os 5 atuantes em empresas de Sorocaba e vieram se conhecer aqui. Uma vez conhecendo aqui, eles começaram a carona solidária para não vir os 5 todos os sábados, cada um com seu carro. Temos aluno de Jundiaí, tivemos um aluno de São Carlos, e esse aluno de São Carlos, ele está fazendo mestrado no Japão. Ele terminou a pós aqui, ele não era da área específica de transformação, e agora ele está no Japão fazendo mestrado, para vocês terem uma ideia. E o cara vinha toda sexta-feira à noite, passava o sábado aqui, e ia embora o sábado à noite para chegar em São Carlos 10h30 da noite. Então, a ideia é justamente fazer o quê? Dar essa abrangência, e o deslocamento desse profissional mostra o quanto ele quer agregar para ele e o quanto é importante essa pós-graduação para o mercado de trabalho. Mais alguém?
Davidson fez uma pergunta no chat, que ele entrou atrasado. Davidson, a Simone essa iniciou aula a foi gravação gravada. da aula. Isso, e depois a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Referente a vagas todo semestre, a gente pode ofertar, né, startar uma turma de pós-graduação a cada 3 meses. Então, se nós tivermos um número bacana para iniciar a turma, a gente oferta ela, inicia ela, né, esse ano, em janeiro, e a cada 3 meses, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta ou fazer alguma colocação? Fiquem à vontade. Acho que não, né, Clodoaldo? A gente pode encerrar. Tranquilo. Né? Agradeço você disponibilizar, né, o seu tempo e ministrar a aula para nós. Agradeço a todos os presentes, né, e mais uma vez a gente se coloca à disposição, tá? Em caso de dúvida, pode entrar em contato com a gente. O Clodoaldo disponibilizou o contato dele também. Podem entrar em contato com ele, ok? Uma pergunta do Davidson. O CRQ é ofertado? O que é o CRQ, Davidson? Não entendi a pergunta. Se você pode ter a carteirinha do CRQ, é isso? Você pode se credenciar no Conselho Regional de Química? Vamos lá. Até onde eu sei, eu não sou um especialista em credenciamento, você pode se credenciar a nível técnico e a nível superior, né? Eu não enxergo se no nível de pós, eu não tenho esse conhecimento para te falar, se no nível de pós existe a permissibilidade de você adquirir o seu credenciamento perante o Conselho de Química. Seria algo para a gente investigar isso, eu não sei te responder de bate-pronto. O que se sabe é que nível técnico e nível superior de áreas química e correlatas é possível. Um exemplo, técnico em plástico. Eu tenho minha carteirinha do CRQ do técnico em plástico, porque é uma área correlata vinculada ao CRQ, ok? A nível de pós eu não me recordo, eu acredito que não exista isso. Não posso te afirmar com todas as palavras. Mais alguém? Fabi, podemos encerrar? Podemos sim, Clodoaldo. Gente, muito obrigado. Obrigado pela atenção de vocês. Essa demonstração foi gravada. Obrigado, professor Cristiano. Essa aula demonstrativa foi gravada. Quem quiser saber um pouquinho, fala assim, pô, eu queria ver uma aula. Venha o sábado aqui. Nós temos 2 turmas rodando. Uma que está prestes a encerrar, a se formar, e uma que começou recente. Vem um sábado aqui e senta na sala de aula com eles. Fiquem convidados a vir, liga para a gente, fala com a Fabi,
Fabi, quem começou a gravação foi você ou foi a Simone? A gente precisa encerrar, né? Não consegue.